Estamos voltando com o nosso programa Conexão Empresarial. Antes de dar sequência, eu gostaria de mais uma vez agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado e, em especial, registrar as cidades onde a gente está com o canal Viver Brasil aqui em Minas Gerais a partir da NET, da Claro Net e, obviamente, em qualquer lugar do mundo a partir do canal Viver Brasil no YouTube. Mas a essas cidades que estão nos recebendo nesse modelo de TV, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, a nossa estrada aí para o Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba e Uberlândia, o nosso muito obrigado e o nosso compromisso de ir criando conteúdos e envolvimentos que possam valorizar cada uma dessas cidades no decorrer do canal Viver Brasil. Nós estamos tendo a oportunidade de receber hoje o Kleber Meira, que é CEO do BH Airport. No bloco anterior a gente teve a oportunidade de conhecer ele nesse processo inicial, como é que foi a formação, quais foram os primeiros impactos aí profissionais. E agora a gente vai chegar, talvez, num dos momentos aí, pilares da caminhada dele, que é ser responsável, piloto principal do BH Airport. Kleber, você estava me falando que um dos principais momentos de aprendizado que você teve foi no período que você esteve na Shell. Não seria diferente pela importância que a empresa tem na história econômica do mundo, como empresa de desenvolvimento econômico, mas também com uma característica sempre vinculada a ela de desenvolvimento de pessoas. Eu queria então que você falasse como é que foi esse fechamento desse ciclo na Shell. A partir daí, quais foram as principais atividades que você passou até chegar hoje, dezembro de 2020, CEO do BH Airport? Tá bom. Falar um pouco de história, né? E de ciclos, eu participei de alguns interessantes, né? Então eu vivi o setor de óleo e gás em 90, Shell, que foi realmente uma escola fantástica. E aí, para quem é da nossa geração um pouco, se lembrar do que aconteceu em 99, 98, 99, que foi a privatização do sistema Telebrás. Sim. Foi um marco. Então, ali naquela época de 99, 2000, o sistema Telebrás foi privatizado e começaram a surgir as Telemigs no Brasil. Exatamente. Deixou de ser uma Telemig, passou a ser uma Telemar, passou a ter a Telefônica em São Paulo, a Telecentro-Sul na região centro-oeste, a Embratel com longa distância. E pelo modelo do governo brasileiro foram criadas as empresas espelhos. E aí foi criada, por exemplo, a Intelig Telecom. Para ser a empresa espelho de longa distância. Que era 21. Que era 23. 23, perdão. 21 a Embratel e 23 a Intelig. E aí foi um boom naquele momento, quer dizer, o setor, você começou a criar mega organizações. A Intelig, por exemplo, ela tinha como acionista a France Telecom, a Sprint, que é até hoje lá nos Estados Unidos, e o pessoal da Inglaterra que mexia com energia elétrica. Como é que era o nome deles lá? Daqui a pouco eu lembro o nome deles lá, era o terceiro lá. Maxitel também, né? Não, a Maxitel foi celular. Era celular. A Maxitel era celular. Ok. Então, foi criada a Intelig, e aí você tinha que começar do zero. Uma empresa que você tinha que cabear o Brasil inteiro, passar backbone no Brasil inteiro. E aí os headhunters, as empresas começaram a ir na Shell, na Coca-Cola, porque você não tinha pessoas com formação naquela indústria, eram todos funcionários públicos ou pessoas que vinham estando em Telebrás, e começou quase que um gremlin. Várias empresas sendo criadas, Maxitel, ATL, por aí vai. E aí, obviamente, muitas pessoas da Shell naquele momento receberam propostas para ir trabalhar nessas empresas de telecomunicações, e eu recebi uma proposta. Eu recebi uma proposta para ser o head do mercado de varejo, do mercado de massa da Intelig. O head é o supervisor geral, o gerente geral, o responsável, o cabeça naquela área. Naquela época eu não tinha a função do diretor, eu era como se fosse o gerente geral do mercado de massa da Intelig. Ok.
E foi uma escola maravilhosa. Então, tipo assim, ali eu tive chance realmente de... Para quem veio da Shell, que é uma empresa centenária, que você tinha manual para tudo, né? Então, para você fazer qualquer coisa, tinha um manual, uma regra. Você pegava um telefone, alguém estava fazendo alguma coisa na Tailândia, na Alemanha, em Londres, você tinha uma biblioteca para poder fazer tudo. E quando eu fui para a Intelig, não. Era do zero. Assim, ó, você vai ter que construir uma empresa do zero. Qual é a cultura? Qual é o DNA? Quais são as regras? Quais são as políticas? Não, vamos sentar e copiar aqui. O que a Sprint fazia? O que a France Telecom fazia? Aquilo foi uma experiência única, singular. Você construiu um negócio do zero e em menos de um ano era uma empresa que já faturava mais de R$1 bilhão. Então, a primeira fatura, né? Quem era o cliente que recebeu a primeira fatura, a primeira conta que foi impressa. Então, foram alguns marcos assim interessantes. E aí o destino quis que esses acionistas passassem por situações muito sugêneres. A France Telecom era uma estatal que operava em 80 países e na época o presidente francês, se eu não me engano, está agora em eleição na França, né? Naquela época era o Jacques Chirac. Jacques Chirac. Ele decidiu que ele iria privatizar a France Telecom. Ia privatizar a France Telecom. E aí os advisors que estavam assessorando, ele falou, olha, empresas nas quais a gente tenha participação acionária e que seja menor do que tanto, separa o joio do trigo, revisão de portfólio, isso é uma coisa. E a segunda coisa é a Sprint americana. Naquele ano do lançamento, em 2000, decidiu fazer uma fusão com a WorldCom MCI, que era uma outra empresa de telecom nos Estados Unidos, que era dona da Embratel. Então, tipo assim, a WorldCom era dona e MCI dona da Embratel, a Sprint dona da Intelig. Na época, a agência reguladora Anatel falou, pode parar. A gente não pode ter a incumbent e a empresa espelho que estão aqui para competir, sendo que os dois acionistas estão se fudindo lá fora. Ou a WorldCom sai da Embratel ou a Sprint sai da Intelig. Uhum. Então, por questões regulatórias, a Sprint teve que sair da operação. Não podia ter nenhum executivo da Sprint no Brasil. E aí os acionistas se viram numa situação singular, falando, olha só, a gente botou aqui alguns bilhões de dólares, estamos construindo uma empresa do zero, nós somos em 3, eu estou sendo privatizado lá na França, você aqui está fazendo uma fusão, a gente não pode, vamos vender a Intelig. 2 anos depois da empresa ter sido aberta do startup, e a empresa um sucesso, bombando. E aí o acionista virou e falou o seguinte, olha, vamos colocar a empresa à venda. O presidente, na época, saiu, tentou montar um management buyout, tinha alguns fundos de investimento. E aí foi uma outra aprendizado. Eu estou falando aí de 2003, eu sou de 71, eu estava com 32 anos. Nessa época eu já era o diretor geral de marketing. E quando tomou-se a decisão de sair, abriu-se uma vaga de vice-presidente e eu fui ser o vice-presidente de marketing e vendas da Intelig. Aos 33 anos. Aos 33 anos. Nada mal. Não, de forma nenhuma. No meio do boom de telecomunicações, naquela experiência, um espetáculo. Mas um desafio absurdo. E aí veio o principal desafio para mim, que foi o seguinte... Uma coisa é você... Como é que era seu padrão de remuneração aí nesse momento? Você já estava começando a chegar num nível mais alto, evoluído? A gente está falando aí de... tem que colocar na perspectiva, né? Hoje você tem aí a Vivo, a Claro, que inclusive você passa o programa, né? Lá atrás, a gente está falando dessas empresas e num cenário que não tinha ainda internet, não tinha ainda... Só de crescimento. Telecom era só crescimento. O negócio. Telecom era o business na primeira década do ano 2000. Era telecom, era o negócio. E aí a gente se viu nessa situação. O presidente saiu para montar um management buyout. A empresa ficou acéfala naquele momento. E os acionistas disseram, a gente vai colocar a empresa à venda. Não vamos repor a posição do CEO. Nós éramos em 5 vice-presidentes. Então, eu era o vice-presidente de marketing e vendas, tinha o vice-presidente financeiro, o regulatório jurídico, o de operações e o de operações e rede e o de TI. Nós éramos nós 5.
E aí, aquelas decisões que eram normalmente tomadas pelo CEO passaram a ser tomadas por esse comitê dos vice-presidentes. E ali caiu uma ficha para mim que foi singular, porque aquilo que deveria ser um processo rápido demorou 4 anos até a Intellig ser vendida. Hoje a Intellig ela foi incorporada pela TIM. A TIM está dentro da TIM. Do momento que foi anunciado que ela seria vendida. Até a conclusão da venda acontecer foram 4 anos. E aí o desafio é como motivar uma empresa nacional declaradamente sendo vendida, no mercado de capital intensivo, competição acirrada, as empresas mobile crescendo de celular, as fixas, internet. E o acionista dizendo, não vou colocar dinheiro aí, estou vendendo, se vira aí. E ali a gente entendeu, o management entendeu muito claramente que ou a gente sentava e decidia e remava junto, ou a gente não conseguia. E ali a gente começou a fazer coisas que eu trago até hoje para mim. Então, por exemplo, naquele momento lá, a gente decidiu que a gente ia ter reuniões mensais com todos os colaboradores, para a gente explicar qual que era a situação da forma mais transparente, mais clara possível, entender os desafios que a gente enfrentava. Então a gente discutia com eles como é que era a situação do fluxo de caixa, DRE, o que a gente precisava fazer. E para mim ficou muito claro que na hora que você consegue trazer as pessoas para dentro do teu projeto, hoje fala-se muito de propósito, qual é o propósito, você engaja as pessoas, né? A pessoa passa a se comprometer com aquela causa, né? Sim. Ela tem literalmente a história da brincadeira do ovo com bacon, né? Do envolvido e comprometido, né? Porque a dona galinha ela só se envolve, né? Ela bota o ovinho dela lá, o seu porquinho não, o seu porquinho ele dá um pedacinho da carne. Sim. Então, na hora que você traz as pessoas para dentro do projeto e começam a entender claramente quais são os desafios, quais são as dificuldades, se você tiver que fazer uma reestruturação, se você tiver que fazer um corte de custo, você começa a ter o apoio das pessoas embaixo. Quando a pessoa não sabe o que está fazendo, ela começa a te julgar, ela começa a fazer... E ali a gente fez isso. Ela não sabe. Ela não sabe. E ali o que a gente fez? Aquilo que era deliberado dentro do âmbito da canetada do presidente, os 5 tinham que sentar, os 5 VPs e deliberar. Então o que a gente fazia? Toda segunda-feira de tarde, a gente ia para a sala de reunião e aquilo que cabia ao presidente a gente tinha que decidir em colegiado. Então, na sexta-feira anterior, eu peregrinava na sala do VP de Finanças, na segunda-feira eu vou levar isso, o que você acha? Concorda, não concorda? Construir consenso, construir aliança, buscar commitments internos, né? Evitar que haja uma competição dentro da organização, né? E aquilo para mim foi um achado, entender o que você precisa trazer as pessoas para perto. E cada vez mais hoje eu acho que é isso, né? Foi nesse momento que você percebeu essa importância? Foi. Porque com 30 anos, com 32... Trazer a equipe realmente envolvida foi nesse momento? A gente com 30, 32, numa posição dessa, no tamanho de uma relevância dessa, e um pouco do meu perfil de fazer acontecer, de executar, eu tenho um pouco dessa característica, né, de pegar o projeto e tirar do papel e fazer ele realizar. Seja lá o retrofit das 180 lojas da Express para virar algo mais, até o turnaround que a gente está fazendo hoje na BH Airport. E para mim ali, nesse momento, ficou muito claro o seguinte, se você não tiver o alinhamento claro e as pessoas envolvidas, imbuídas, remando junto contigo, não funciona. E daí a necessidade de buscar um aprendizado, de desenvolver os soft skills, outras competências. Estava lendo outro dia um artigo dizendo que é verdade, tipo assim, 100% dos acionistas são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, bicho, você está ferrado. Então, temos que entender de pessoas, como você as motiva, como você as engaja. Na sua formação profissional, pelo que eu estou entendendo aí, 3 dos momentos mais marcantes foram o início da Mendes Júnior, a passagem fundamental aí pela Shell, que te deu as bases de gestor, de entendimento de uma grande empresa,
e essa última Interlig. passagem aí da Interlig, Foram essa questão marcos importantes. da equipe, do envolvimento, de engajamento e por aí vai. E aí, eu queria entender o seguinte, quantos anos você está hoje? 51. 51. Você começou sua carreira profissional aos 20? Até antes dos 18, né? Antes Mas dos 18? fichado pela Mendes Júnior com 19 anos. 19 anos. Passados esses 30 e poucos anos aí, o que você enxerga de diferente na relação corporativa? Como é que você enxerga o período que você começou como gestor e a realidade atual? Hoje você então, vamos entrar aqui agora, desde dezembro de 2020, você é o gestor, o responsável, o CEO do BH Airport, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, pelo qual passam cerca de 30 mil pessoas por dia, cerca de 1 milhão de passageiros por mês, tem mais de 5 mil pessoas ali trabalhando dentro daquele ambiente diariamente. A minha pergunta de quando você começou 30 anos atrás, ao momento que a gente está, o que de fato você percebeu de transformação em comportamento, em atitude na gestão corporativa? Legal essa pergunta é importante. E aí eu acho que a Covid deu uma temperadinha final nesse processo. Que é o seguinte, a gente, por exemplo, hoje está enfrentando a maior crise da história do setor da aviação mundial. Você para pensar em qualquer segmento... Por quê? Por causa da gasolina? Não. A Covid, quando eu cheguei aqui em dezembro de 20, né, a Covid começou em março de 20. O maior problema atual é o preço do combustível, né? Nesse minuto. O maior preço atual é o preço do combustível. Porque se você pegar, por exemplo, vamos falar, o setor da aviação como um todo, né, é um ecossistema que tem vários atores, né? Tem as companhias aéreas, tem os aeroportos, tem os órgãos reguladores, né, para você garantir que isso funcione bem. Um dos principais desafios que a gente tem hoje é a recuperação da demanda. As pessoas voltarem a viajar. Porque a gente vivenciou situações, os meses de abril, maio de 20, o volume de passageiros caiu 95%. 95%. Mas essa por conta da questão econômica. Da Covid. E aí... É questão comportamental, 30 anos para trás. Então, vamos lá, vamos falar do comportamental. O comportamental, o que acontece na hora que a gente olha para trás hoje? O mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo extremamente volátil, dinâmico, incerto. Então, é a história do termo que o pessoal usava do VUCA, Volatility and Uncertainty. Hoje você vê situações, e a guerra dá um exemplo disso, de uma hora para outra não tem gás na Alemanha. Como é que você resolve o gás da Alemanha e sobe 100%? Como é que você cria hoje empresas? Se você pegar as 500 maiores empresas que tem hoje e ver o que eram há 10 anos atrás, talvez mais de 300 das 500 não existiam. Então, o que você... Hoje, um modelo como uma Shell, que tem um manual para você fazer qualquer coisa, como é que você vive hoje que as coisas são dinâmicas, as tecnologias, as inovações, o modelo de negócio muda muito rápido? O manual não dura. O manual não dura. O planejamento estratégico... Eu estou no meio de um exercício com a Fundação Dom Cabral de fazer o nosso planejamento estratégico, né? Uma das discussões que a gente está tendo faz sentido ou não você falar de um planejamento de 5 anos? Se olhar o que aconteceu nos últimos 5 anos no nosso setor, teve a crise de 16, 17 lá da economia, que ferrou com o mercado de todo mundo. Depois você teve a Covid, depois você teve a guerra da Ucrânia, depois agora você tem o preço do combustível da companhia aérea. Então, isso não está no business plan de ninguém. Isso não foi mapeado na concessão em lugar nenhum. Como é que você consegue se adaptar a diversas coisas que acontecem no dia a dia? Então, olhando para trás, e aí eu tenho conversas, como você tem com seu pai também, eu tenho com o meu às vezes, assim, a velocidade com que as coisas mudam hoje, a dinâmica, a volatilidade, a incerteza do negócio, você hoje talvez tenha que ser um pouco mais complacente com o erro, porque a pessoa vai testar.
E vai errar. Vai testar uma, vai testar duas, até dar certo. Mas você tem que identificar que você errou, corrigir rapidamente e mudar a direção do avião. Sim. E isso requer com que você tenha um pouco de altruísmo, com que você seja um pouco mais complacente com as pessoas, que você dê chance delas testarem, inovarem e errarem. Então, na hora que eu olho para o que tinha 30 anos atrás e o mundo como ele é colocado hoje, ele requer algumas competências diferentes, né? E essas competências, elas passam muito exatamente por isso, em como você vai dar espaço para as pessoas crescerem. Os mesmos jovens hoje têm ambições diferentes, necessidades de carreiras diferentes. Hoje você faz entrevista para algumas pessoas e a pessoa fala, não, eu quero trabalhar de home office. O momento hoje objetiva mais competência, mas ao mesmo tempo mais flexibilidade Com e certeza. Entendimento? É isso? Tem. Hoje você É trabalha... uma exigência maior, mas dúvida. uma flexibilidade também maior. Você tem. Hoje o modelo de trabalho e organização piramidal, você cada vez mais fala em ter empresas ágeis, até para poder lidar com essa volatilidade, com essas incertezas. E você cria grupos de trabalho para um determinado projeto, depois você desfaz, você cria para um outro projeto. Então aquela noção de hierarquia, né, porque o chefe fala com o gerente, que fala com o diretor, que fala com o vice-presidente, isso não existe. Não. Não funciona. Você não tem tempo para... Isso requer com que você dê empowerment para as pessoas, né? Até para as pessoas poderem tomar risco. Então não dá para você ser um líder centralizador hoje. Você tem que deixar que a tua equipe tenha autonomia para decidir. Então você sabia daquele... Eu não consigo controlar 100% das coisas. Nem posso, nem quero. Porque senão a coisa não vai andar, não vai ter velocidade, não vai ter dinâmica do mercado. Nesse momento, Kleber, que você está lá num processo que visa aperfeiçoar ainda mais a atuação do BH Airport, o que você entende aí que são as prioridades desses próximos 6 meses de 2022? Como é que vão ser esses próximos 12 meses de 2023, entendendo que esses aí a gente pode realmente olhar para eles? Falar de 2033 é um caminho muito longo. Mas falar agora de 2022, como é que a gente pode perceber esse encerramento de 2022 para o BH Airport, mas também para o fluxo aéreo, para o consumo das pessoas? E a visão que a gente pode ter para... Aí eu já entro mais no detalhe mesmo. O que a gente pode ter de desdobramento aí no que diz respeito ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em 2022 e 2023, entendendo que várias coisas já estão sendo feitas. Eu vi lá que a gente teve aí a inauguração recente de um deck todo diferenciado para justamente ter ambientes de convivência, de respiro no aeroporto. É um ambiente todo aberto e tal. O que a gente pode esperar para esse ano de 2022, entendendo tudo que a gente passou de pandemia, de restrição, de insegurança, no que diz respeito à higiene, a ambientes fechados. Como é que o aeroporto está vendo o 22 e o 23? E o que você entende que são os principais objetivos do concessionário nesse tempo, 22 e 23? Tá bom. A gente veio de 21 com praticamente a população tendo a segunda dose, indo para a dose de reforço. Aí no início de janeiro, fevereiro veio a Omicron. Várias companhias aéreas tiveram dificuldade, até com alguns pilotos, tripulação. Aí deu um soluçozinho ali em fevereiro, março já retomou. A expectativa nossa é que a gente, no final do ano, novembro, dezembro, nos meses de novembro e dezembro, a gente já tenha... De 22. A gente tenha a mesma movimentação que a gente teve em dezembro de 19. Ok. Antes da pandemia. Mas na hora que você analisar o número fechado do ano, você ainda não chegou, porque a gente ainda está um pouco abaixo, está recuperando. Então, principalmente pelo primeiro semestre. E o internacional, que ainda tem restrições de internacional e por aí vai. Então, a gente vai fechar o mês de dezembro de 22 com o que a gente tinha em dezembro de 19. Uhum. O resultado de 22 vai ficar 90%, 88% do que foi 2019.
Isso pode ter alguma marola no meio do caminho, que é o que está acontecendo agora com essa questão do preço do combustível, preço das tarifas e por aí vai. Só para você ter uma ideia, no final do ano passado, se você pegar o preço do crescimento do barril mais o dólar, agora o dólar deu uma arrefecida, né? Mas a gente viu no combustível, na bomba de gasolina, no botijão e no querosene de aviação. Então, por exemplo, você pega uma companhia aérea, 1/3 do custo dela é leasing de aeronave, 1/3 é combustível, 1/3 é tripulação. É mais ou menos nessa formação. Na hora que você entra no voo, você está pagando 30% de gasolina, 30% de Do pessoal leasing e 30% do equipamento. Do equipamento. Mais ou menos isso, em grandes números, assim, de uma forma simples, é isso. Com o aumento do preço do barril e com o aumento que teve do dólar, hoje talvez o combustível, algumas empresas estão alegando que já chegou quase a 50% do custo. O que pode ser total verdade. O que pode ser verdade. E com isso, por exemplo, acaba sendo repassado para a tarifa de passagem. E até que ponto isso vai atrapalhar a recuperação que está em curso, né? Então, de novo, né, talvez a gente tenha que entender o quanto o preço do querosene, da guerra, do petróleo, vai atrapalhar essa recuperação de novo. Será que agora vai? Será que as pessoas vão voltar a viajar e o preço? Então, esse é o desafio de 22, eu acho que é esse. Uhum. Da nossa parte, o que a gente já está fazendo, né? A gente vem cada vez mais se consolidando como um dos principais hubs aéreos. O que é hub aéreo? Então, hub aéreo, o que acontece? Hoje, quem embarca pelo aeroporto internacional de Belo Horizonte hoje, ele já consegue voar para mais de 50 destinos. Das 30 mil pessoas que estão no fluxo do BH Airport, quantas são de outros locais que estão usando o aeroporto como hub? Do total de pessoas que passam pelo aeroporto diariamente, para voar diariamente, de passageiros, algo como 40% são de pessoas em conexão. Quando você faz essa visualização para um outro aeroporto que não é hub, qual é o percentual? Não. Se você está no aeroporto... Não tem? Não tem. Ele só faz o que a gente voa ponto a ponto, Okay. voo direto. Perfeito. Então você só consegue ter essa relação na hora que o aeroporto realmente se posiciona como um hub de distribuição aérea. Se você perguntasse, quem quer ser um hub? Todo mundo vai querer, eu quero, mas não é simples. Você tem que ter uma localização geográfica. Você tem que ter uma localização geográfica, você tem que estar perto do mercado que tem a demanda, consumidor. Hoje a gente compete, porque o Brasil, uma coisa que eu fico muito feliz e eu fico muito orgulhoso da gente, o mercado de aeroportos hoje, setor operador aeroportuário, é um dos mais competitivos no mundo. Hoje no Brasil, a gente tem empresas do porte da Vinci, que é francesa, operando o aeroporto de Salvador. Você tem a Zurich, que é acionista nossa, operando Florianópolis. Você tem a Changi, de Singapura, operando Galeão. Você tem a Fraport, da Alemanha, do aeroporto de Frankfurt, operando Porto Alegre e Fortaleza. Você tem a CCR, operando 15 aeroportos. Hoje você tem no setor de operação aeroportuária os principais players do mundo. A ENA, os espanhóis que estão operando Recife, a Inframérica dos argentinos operando Brasília. Então hoje, na hora que a gente vê como está o nível de operação e de excelência de qualidade dos aeroportos, você está operando gente de um porte, de uma Fraport, de uma ENA, de uma Zurich e de uma BH Airport. Então, na hora que a gente hoje é reconhecido como um bom ou melhor prestador de serviço entre os grandes e é reconhecido e recebe prêmio, é como se a gente estivesse jogando na Premier League. Do mundo. Do mundo. Porque os principais operadores do mundo estão aqui, operando dentro do Brasil. Então, o que eu acho que isso é muito importante? Por outro lado, você só tem 3 companhias aéreas, né, fortes, né, a Latam, a Azul e a Gol. E você tem uma competição saudável. O Galeão quer ser um hub, Brasília quer ser um hub, Viracopos quer ser um hub, Guarulhos quer ser um hub.
BH Airport quer ser um hub. Alguns já são. Alguns já são. Hoje, BH é, Campinas BH Viracopos é. Hoje você tem talvez 4 grandes hubs operando hoje, né? Guarulhos, Viracopos, BH e Brasília. Eu acho que esses 4... Galeão ainda tem alguma coisa, mas esses 4 talvez hoje tenham como um conceito de hub da literatura mais fortes, né? E a gente tem uma vantagem. Que é o seguinte, a gente tem uma posição geográfica muito estratégica. Com 1 hora de voo, você saindo do nosso aeroporto, você consegue atingir 70% do PIB do Brasil. Então, em 1 hora de voo, você vai até Brasília. 1 hora de voo, você vai até o Rio. 1 hora de voo, você vai até São Paulo. E a gente está situado num estado pujante. Minas, a olhos vistos, está crescendo. Não é mais um estado que é focado em commodities ou minério. A quantidade de startups que estão sendo lançadas aqui em Minas. Hoje a gente tem uma malha ferroviária, uma malha rodoviária que está crescendo. Área da saúde intensa. Área da saúde intensa. Então, talvez a gente seja a bola da vez, né? E a gente está numa posição relevante. Então, o que eu acho que acontece? E aí tem algumas coisas boas. Os nossos principais acionistas, os acionistas privados, a gente tem 3 acionistas. A Infraero, a Zurich e a CCR. A CCR, nos últimos 1 ano e meio, ela conseguiu adquirir mais 16 aeroportos. A Zurich tem outros 3. E mais a BH. Então, talvez a gente tenha nesse grupo aqui 20. Então, você começa a ter também algumas alternativas que ajudam. Então, por exemplo, a gente lançou agora um voo que é BH-Londrina. Londrina é da CCR. Então, a gente pode fazer uma oferta melhor para a companhia aérea, porque nas 2 pontas. A Latam lançou semana passada um voo BH-Vitória e Vitória da Zurich. E lançou um voo BH-Curitiba, um voo direto para Curitiba. Então, a gente pode usar dessa posição geográfica, a gente pode usar desse peso para que cada vez mais a gente se consolide e se fortaleça como um dos principais hubs do Brasil. E aí, voltando ao ponto que eu acho que é o principal, Gustavo, hoje, a pessoa que embarca no nosso aeroporto, ele tem a opção de voar sem conexão, voo direto, ponto a ponto, para mais de 50 lugares. É muito bom, não tem jeito de falar. O aeroporto é outra realidade, Kleber. Você conhece Belo Horizonte, já esteve aqui em outras passagens, mas na realidade a gente tem que fazer um reconhecimento. Eu moro aqui há 43 anos em Belo Horizonte, conheço, graças a Deus, boa parte dos lugares aí que tem pelo mundo afora. Agora, tem que se reconhecer uma verdade. Desde quando houve a mudança da Pampulha para Confins, gerou-se uma resistência muito grande. E a partir do que começou a ser visto com a revitalização do aeroporto, essas resistências passaram a ser apoios ao BH Airport, não foi à toa. Então eu acho que existe aí uma expectativa muito grande desse avanço, dessa melhoria contínua em relação a um equipamento que responde por mobilidade, que responde por logística, por desenvolvimento econômico do Estado e do país. Eu queria te agradecer, em primeiro lugar, por ter ficado aqui esses últimos 60 minutos, 1 hora, falando aqui conosco, compartilhando conosco parte da sua vida, parte das suas passagens, do que te forma como executivo, como profissional. Para nós foi uma alegria poder entender um pouco melhor sobre o que representa, sobre como foi o percurso aí que te forma como executivo. Você ainda está num processo certamente muito longe da sua metade da carreira, você está com 50 anos, você tem aí mais 20, 30 anos aí para ser um executivo cada dia mais qualificado e que, obviamente, nos ajude como nação a termos uma área produtiva melhor, mais correta, mais positiva para o seu ambiente de trabalho, o que mais for. Obviamente, em relação ao BH Airport, a gente quer tê-lo aqui, não apenas no Conexão Empresarial, mas a gente já trouxe algumas informações, como é o dia a dia do aeroporto no programa BH Todo Dia. Vamos fazer uma matéria agora, nesses próximos dias, no Economia Agora, para mostrar a importância do aeroporto como
parte do desenvolvimento econômico efetivo do dia a dia do Estado, e foi uma alegria poder te escutar no canal Viver Brasil, te receber aqui nesse nosso programa Conexão Empresarial e conhecer um pouco mais da sua pessoa, do profissional que o Kleber é. Então, receba o nosso agradecimento, a nossa admiração pelo que tem feito ao longo desses últimos 2 anos. Você assumiu o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em um momento único, exatamente durante a pandemia. Então, se tem uma pessoa que passou por momentos aí diferentes nessa jornada de liderar um aeroporto como é o de Belo Horizonte, foi você. Então, receba os nossos parabéns, nosso agradecimento por ter estado aqui. E eu queria que você finalizasse com uma mensagem, não apenas sobre o aeroporto, mas que a gente pode considerá-lo também como uma referência. Mas eu queria que você, como gestor, como profissional, como executivo, as pessoas que estão nos vendo, as pessoas que estão nos assistindo, o que você entende que de fato faz a diferença na caminhada profissional de um administrador, de um gestor de pessoas, de um gestor de desenvolvimento econômico? O que você entende que na sua vida fez diferença nesses últimos 30 anos e realmente você busca aperfeiçoar para os próximos anos? Pessoas. Cuide das pessoas. Não tem, no Mandurinha não faz verão. Por melhor que você seja, você não tem capacidade de construir algo. Então, tem uma causa, tem um propósito claro. Compartilhe isso com as pessoas. Faça com que elas sonhem junto com você. Você tem que criar um aspiracional, você tem que criar um propósito, um sonho. E esteja ao lado delas, da forma mais transparente. Eu acho que esse é a fórmula do segredo do sucesso, passa por aí. Muito obrigado a você, parabéns por liderar tantas pessoas, por estar num processo com milhares de pessoas ali no dia a dia, em cada atividade que forma o BH Airport, em cada loja, em cada comércio, em cada prestação de serviço, tem ali um formato, um caminho que o próprio aeroporto está fomentando, está direcionando as empresas a atuarem com os seus clientes, com o público que está ali, atendendo da melhor forma, gerando a melhor satisfação possível, estando em ordem com o que diz respeito ao horário. O aeroporto, o BH Airport é um dos aeroportos mais pontuais que a gente tem no Brasil. Satisfação te receber aqui no Conexão Empresarial. Seja bem-vindo e volte outras vezes. Obrigado. Vai ser um prazer. Obrigado.